O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Pra vocês uma coisa que eu sempre falo em relação à sexualidade, as pessoas têm muita dificuldade. Tem que falar com os adolescentes sobre sexualidade. O maior equívoco que se tem em relação a trabalhar sexualidade é dissociar afeto e sexualidade. As pessoas vão falar do aspecto fisiológico e esquecem de falar da questão afeto. Ou falam de uma forma moralista. Sim. E eu digo Aí sempre dá nó. nas Aí não minhas dá pra palestras, ir, eu sempre trabalho assim, trabalhei anos com palestras de jovens, de retiro de jovens. E sempre colocava para eles da seguinte forma: o teu corpo é o teu templo. Só vai tocar quem você deixar. E esse toque tem que ser amoroso, tem que ser respeitoso, tem que te fazer sentir algo bom, né? Aí para alguns dava um exemplo que eu gosto muito, é como se você pegasse uma rosa em botão. Se você quiser abri-la e torná-la uma rosa, o que vai acontecer? Você vai destruí-la. Você vai destruí-la. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Ao tempo do botão, isso, ao né? tempo Muito do bom. botão, Se tu abre, ela se ela se desmontar. E ela nunca vai se transformar numa rosa. Porque ela foi forçada antes do seu tempo. E eu sempre falo, a sexualidade tem a ver com isso. Vai ter um momento de se transformar numa rosa. Vai ter um momento de você viver isso. E aí, quando você trabalha dessa forma, toda essa questão do medo da sexualidade, a questão do que fazer, quando, a hora, o tamanho, o jeito, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. É o problema, como os pais não dão afeto, as pessoas buscam na rua, nas drogas, na bebida, no toque impróprio, no momento errado, de uma forma imatura. Porque assim, pior do que às vezes uma palavra dura é a indiferença. Horrível. Então é aquela coisa Horrível. assim, me bata, me xinga, Fala mas comigo. me faz sentir que eu existo, né? Agora não seja indiferente. Não seja indiferente. E eu vejo assim a adolescência como a fase da maior solidão. Eu vejo uma solidão muito grande. É porque existe um universo que está se constituindo dentro do jovem, Ninguém da mais... identidade, de se autoconhecer, de perceber o corpo, as mudanças, as suas convicções, as suas crenças, isso tudo está em formação. Então é um universo se formando e às vezes ele está ali sozinho e ninguém o ajuda. Sem referência. Por isso que a minha paixão ministerial com relação a pastoreio, apesar de eu não gostar dessa palavra, porque ela foi prostituída e sujada, cagada e tudo mais... Porque o que nós vemos aí de pastores hoje por aí usurpando, usando de poder e tirania para usurpar o dinheiro e a psique das pessoas, sugando as pessoas, e que Jesus chama de lobo, chama de outro tipo de coisa também no Evangelho. Uma das minhas paixões é a juventude. Eu tenho uma identificação muito rápida, e eu sei que é um dom espiritual porque não é normal. Até porque eu não busco falar para jovens no sentido de agora vou apertar o botão para usar uma linguagem específica. Não, eu sou o que sou com os jovens. Você tem que estar com o jovem, é diferente. Tem que estar com o jovem, exatamente, muito diferente. Exatamente. E eu gosto muito de trabalhar com o jovem. E eu vou ser bem sincera, quando eu trabalho com adolescente, tinha uma época que eu não gostava muito de trabalhar com adolescente. Hoje eu amo trabalhar com adolescente. Mas eu vejo porque eles têm uma solidão tão grande e uma necessidade de ser ouvido a partir do seu mundo, né? Que quando você ouve eles se sentem extremamente gratos. O que eu acho fantástico é essa capacidade de, nessa escuta e nessa atitude de prestar atenção e estimulá-los para o crescimento e para os seus potenciais, você vê que eles realmente revolucionam, eles vão mudando, vão crescendo, vão manifestando essa mudança e vão... Eles absorvem muito rápido. E eles acreditam nas E causas. aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que a gente faz para se aproximar do adolescente? Meu filho parece que está fechado. Eu diria para vocês, façam o seguinte, leia os livros que ele leia, assista o que ele assiste. Eu li todos os livros de Harry Potter, gente. Eu li todos. Sim. Minha filha chegava pra mim com o livro assim na mãozinha e dizia assim, mamãe, a Helena, né, que ama livro, mamãe, olha quem tá te esperando. Era o livro que ela tinha lido e que estava esperando que eu lesse. Porque aí nós podíamos conversar. Sim. E aí foi Harry Potter, foi várias outras séries. Quando o filho está fechado na adolescência, eu tenho um livro chamado A Chave para o Coração do Seu Filho. E daí tem um capítulo que fala especialmente sobre fechando o espírito.
que é quando você machuca a criança, ela se fecha, você machuca, ela se fecha, você machuca, ela se fecha, e vai chegar uma hora que ela vai se fechar. E como abrir o coração? E como abrir esse coração novamente? Então, às vezes os pais chegam, mas meu filho adolescente, ele tá fechado. Não, querido, você o fechou desde que ele tinha 2, 3 aninhos, sendo indiferente, né? Criticando, humilhando, subestimando. Aí vai chegar uma hora que isso vai se manifestar de um jeito ou de outro. E aí você tem que ensinar o pai a entender assim que, olha, não tenta fazer perguntas. Eu nunca pergunto as coisas pra Helena, porque eu sei que a Helena não vai me falar. Agora, se eu deitar do lado dela na cama e a gente começar assim a conversar mesmo. E tal, daqui a pouco ela me fala, ela comenta. Então, você tem que entrar no mundo deles. Você tem que entrar no mundo deles de uma maneira muito sutil, sem pressão. É muito fácil chegar, sentar, precisamos conversar. Não vai falar. Tipo, e aí o que está acontecendo? Não, assim, por isso que eu digo, passou a vida inteira não querendo conversar, ignorando. Aí chega lá, quando a pessoa tá com 15, 16 anos, precisando conversar. Conversar sobre o quê? Aí a hora que o problema já está, porque nessa idade o problema já está grande. Eu lembro do meu pai foi ausente a minha vida inteira. Nunca teve nem aí, me visitava uma vez por ano e olhe lá quando eles se separaram. Aí quando eu tinha acho que uns 23, 24 anos, um belo dia ele me liga e diz, eu gostaria de te convidar pra jantar. Nunca tinha feito aquilo. Eu pensei, tá. E aí? Não entendi. Não quero jantar com você. Até porque não tem sentido. Nas mesas de família, o assunto sempre foi dinheiro e rádio. Nunca houve espaço para afeto e considerar o outro na sua individualidade. Pra que jantar? Com 23, 24 anos. Conversar o quê? O que você quer conversar comigo se você não me conhece? Você não frequenta a minha casa. Você nunca foi pai, você nunca foi presente. Nos momentos que eu mais precisei, não teve nem pai nem mãe, que era quando eu estava sendo molestada dentro de casa pelo padrasto. E vocês querem falar o que comigo agora? Eu disse não, né? Claro que não. E o movimento é esse, o Divo, claro, né? Depois de um tempo você entende que pais não são perfeitos, não são super-homem, nem super-mulher, nem mulher maravilha. Que erram também. Que eles erram, que eles têm limitações, assim como você. Eu, no caso, tenho milhões de limitações, defeitos, questões que eu trabalho todos os dias da minha vida. Aí vem o processo do perdão, da compreensão e tal. Mas na época eu fui bem assim, não. Se fosse hoje, talvez seria um pouco diferente. Não que eu tenha mudado a minha maneira de pensar no sentido família, limites e saúde psíquica, emocional, né? Até porque quem é muito cheio de lixo tem a tendência de querer descarregar o lixo em cima de você. Então tome cuidado. Às vezes a distância ela é saudável. E algumas pessoas têm relacionamentos doentios com pai, mãe, marido, esposa e continua ali, né? Ali. Eu não entendo. Eu já até comentei uma vez que numa roda de amigos assim eu comentei, cara, já viu que gente boa se separa? Sim. Sabe? Porque só a gente ruim fica junto pra poder fazer bastante ruindade pro outro. Assim, quando eu vejo assim, um casal com problemas que se perpetua assim durante anos, né? Décadas, muitas vezes. Com os mesmos problemas, e piorando os problemas. Ela nas suas razões, ele nas suas razões. E eles permanecem juntos, cada um virado de um lado da cama, entendeu? E permanecem casados. Ninguém quer resolver o assunto e também ninguém quer se separar, entendeu? Entendeu? O que isso te parece? É uma coisa estranha. Eu já tirei essa conclusão. Gente boa se separa. Gente ruim permanece. Gente normal se separa. Posso ser gente saudável. Vou interferir. Fala. Eu gostaria de redefinir esse seu conceito. Eu não diria que são pessoas boas e pessoas ruins. Eu diria que são pessoas mais saudáveis e pessoas mais sofridas, mais doentes. Que chegam à decisão, olha, porque é saudável. Não está dando certo, né? Tem um autor... Encarar a realidade. Você quer algo, eu quero outra coisa. Nós não nos amamos mais, que não é um detalhe, mas eu digo, é um motivo para separação, ou seja, qualquer outro, mas você senta e chega a uma conclusão. Mas é que isso é muito complicado, né? Porque depende da estrutura de caráter de cada pessoa, de estrutura de personalidade de cada pessoa. O Hortelano tem um trabalho bem fantástico, ele fala sobre os casais, e ele vai falar de casais neuróticos, casais fronteiriços, casais dependentes. E quando tem os encaixes, conforme os encaixes é muito difícil sair, entende? Porque tem os casais, por exemplo, que eles são muito efetivos e eficientes materialmente falando. Então eles produzem muito bem materialmente, mas afetivamente eles não têm encontro, mas eles não dão conta
de conseguir dissociar essa questão material. E eles ficam presos por isso. Porque um casal saudável, ele vai perceber que o amor diminuiu ou se modificou, porque às vezes tem um amor lindo, mas é um amor de amigo, não é mais amor de homem e mulher. E eles conseguem trabalhar os filhos com calma, eles conseguem fazer essa separação gradativa, mas isso são raros. Eu diria, de cada 1000, você vai ter 2 casais assim. E é pra vocês assim, ó, eu já vi muitas pacientes minhas que falam do seu amor, do seu noivo, namorado, e que não brilha os olhinhos, e eu digo... Olha, você pode ter algum sentimento por ele, mas os seus olhos não brilham, a sua voz não fica suave quando você fala, ele não tem vibração. E às vezes que eu identifiquei isso, realmente não havia mais amor. Doutora Marina, distância saudável. Distância saudável é necessária. Vamos falar sobre isto. Relações patológicas, doentias que precisam de um limite, até aqui você vem, daqui você não passa. Tipo assim, né? O oi, tudo bem, como está, claro, né? Um evento social de família, olá. Essas questões, mas eu vejo que quando você falou disso, eu estava compreendendo que era mais assim, pessoas que são extremamente ligadas afetivamente com nós, que nos machucam, que às vezes você tem que dar um limite. Eu já passei isso com algumas pessoas que eu amo. Eu já deixei algumas pessoas, eu fiquei 4 meses sem falar com uma pessoa tudo bem. Eu amo. Quando machuca muito, uma vez ou outra. Agora, quando machuca o tempo inteiro... Aí você tem que se perguntar, pra que você está se aproximando? Isso. Eu lembro alguma coisa assim, ó, veja, você tem uma pessoa, digamos uma amiga, vamos ser mais leve. Então, você tem a sua amiga ela acaba sempre sendo invasiva com você já comentou algumas vezes com ela continua não te respeitando. Então, você tem que tomar uma atitude saudável. Você tem que saber, se eu me aproximar, o que eu vou receber? Se conscientizar da realidade da situação. É o limite da pessoa. A pessoa vai te machucar. Ela vai te machucar. Então, você se afasta. Mas se afasta de uma maneira consciente. Ó, eu não vou me aproximar porque eu sei que é isso que eu vou receber. Esse é um caso. Tem casos que você tem que estabelecer um limite até a pessoa perceber. Que tem pessoas que vão voltar a dizer pra você, puxa, Letícia, o que aconteceu? O que eu fiz? Olha, o que você fez foi isso. Puxa, me desculpe, eu vou tentar modificar isso. Mas daí seria uma pessoa que realmente sabe que errou e que está a fim de fazer diferente. Isso. Tem gente que não enxerga que errou, não tem a mínima ideia de que errou. Contigo. Mas aí você tem que observar que é o caso das famílias. Mas famílias você tem que se perceber. Você tem que fazer escolhas. Porque o que a gente escuta desde criança? Que você tem que valorizar, que você tem que estar junto, que você tem que estar próximo, que você tem que honrar pai e mãe. Eu na Igreja Católica a gente escuta muito isso. Ai, honrar que coisa pai chata. E mãe. No entanto, a Bíblia também diz para os pais não irritarem os filhos, mas nenhum pai obedece. Quase nenhum pai obedece. Só que eu olho primeiro aquele mandamento que diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Claro. Então, no como, eu consigo avaliar. Bom, se a minha família, neste momento, está me invadindo, está me desrespeitando, é uma necessidade de eu me afastar. De me respeitar. De me respeitar. E às vezes eu vou fazer escolhas na minha vida que vai dizer assim, olha, a minha escolha é diferente. Simples assim. É simples assim. Nossa, meu Deus. E é libertador também. É fácil? Não é fácil, mas é extremamente bom. Mas a maioria das pessoas não decide por esse diálogo. Essa decisão por ter essa conversa é um passo daí de muita evolução. Isso é muita terapia, é muita conscientização. A tendência é fingir que conhecer muito, né? A tendência é fingir que nada aconteceu e vamos falar sobre milhões de coisas, a chuva, o varal, isso não é amor. O cachorro, qualquer coisa. Isso não é amor também verdadeiro. Não é nem amor nem por você, nem pelo outro, porque você não deixa o outro crescer. No distanciamento eu consegui enxergar muitas coisas positivas, como eu falei da minha relação com meu pai. Por exemplo, radialismo é uma coisa que eu aprendi com ele, então foi algo muito positivo. Assim como ele me mandava ir para o curso de inglês e dizia, inglês é a língua do futuro, e hoje eu falo inglês graças a ele também. E recentemente, acho que uns 2 anos atrás, eu liguei e agradeci muito, assim, pedi perdão por diferenças e agradeci pelas coisas boas. E aí há um equilíbrio nesse sentimento de perdas e ganhos, digamos assim, vamos colocar de maneira simples para entender, e você acaba se relacionando com algumas memórias e com aquela pessoa que mesmo meio ausente na sua vida, você se relaciona bem com a ideia daquilo, mas isso leva tempo. É que as pessoas leva muito tempo às vezes. O que acontece com as pessoas que forçam uma reaproximação é que elas entendem que se você está afastado é porque você está com raiva. É porque você tá mal. É apenas uma necessidade. Não, eu só estou afastado porque eu identifico que isso me faz bem. Exatamente. É só isso. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de Chá Comigo. Quero falar sobre essa nossa necessidade
de peso, né? O peso sobre nós quando estamos dormindo. O peso? O peso, justamente. Quando eu deito na cama, não me basta um edredom, certo? Né? Por que existe, né, essa necessidade de 1, 2, 3, 4 cobertores e um fogão em cima? Né? É o peso, eu preciso do peso para me aquecer. Então, peso, não só a coberta, tem que pesar. Tem que pesar, né? Coberta, fogão. Essa é mais ou menos a ordem. Coberta, fogão. Isso, eu me sinto meio sozinha, não sei se alguém precisa também. De algumas pessoas me dizem, pois é, meu edredom. Único edredom. Como assim, único edredom, gente? Quando eu acordo de manhã, tem milhões de cobertas pela casa inteira, tem pelo chão, e depois tem que levantar tudo aquilo e dobrar milhões de roupas. Por quê? Por que eu não consigo dormir com um único edredom que me aqueça, Ana? Será que é algo psicológico, Ana? Talvez. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.